Fala piloto, beleza? Para você que não me conhece, eu sou Igor Passos e hoje a gente está aqui para mais um vídeo de review, dessa vez do Arena Cross, que aconteceu no último sábado na cidade de Jundiaí. Então, antes de assistir o vídeo, vou pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho. Eu tenho visto que tem muita gente, na verdade a maioria do pessoal que está assistindo os vídeos não é inscrito no canal, e eu tenho visto os vídeos crescerem, melhorar a audiência, melhorar as visualizações, porém os inscritos estão devagar. Então ajuda o canal a crescer aí, ajuda a gente a distribuir cada vez mais esse conteúdo, porque você se inscrevendo o YouTube entende que esse canal é legal e vai começar a recomendar para mais pessoas, beleza? Também lembra de me seguir no Instagram, @IgorPasso, e o MX Legendado no Instagram. Então roda a vinheta pra gente ir pro review. Bom, no último sábado aconteceu na cidade de Jundiaí, São Paulo, a segunda etapa do Arena Cross Brasil. Essa etapa que marcou metade do campeonato, porque esse ano vão ser somente 4 etapas, sendo que a última etapa, que vai ser agora no final do mês, dia 30 e dia 1º, vai ser em São Paulo e vai ser rodada dupla. Então já foram 2 etapas e agora vão ter mais 2 etapas no mesmo lugar, no mesmo fim de semana, em São Paulo, no fim do mês. Um fim de semana antes vai ter o brasileiro de motocross lá em Interlagos, e na semana seguinte já tem a final do Arena Cross. Então o campeonato chega na metade, a categoria AX Pro está cada vez mais definida, como vocês vão ver aí durante o review, e a AX2 está pegando fogo. Então vamos começar falando sobre as 50 cilindradas. Pilotinho Pietro Fraga, que ganhou a primeira etapa do Arena Cross, liderou, largou na frente. Ele que é bem pequenininho, bem levinho, bom de largada, largou na frente e liderou praticamente mais da metade da corrida. Faltando 4 minutos mais ou menos, ele deu uma erradinha na curva, errou a curva, na hora que foi sair desequilibrou, caiu e acabou sendo ultrapassado pelo João. E o João, logo depois, aproveitou ali a embolação com os retardatários na ultrapassagem, conseguiu negociar melhor e aproveitou para começar a abrir uma distância logo em seguida, e aí abriu 3, 4 segundos, até terminar com mais de 20 segundos de vantagem para o Pietro. Então o João ficou na frente, o Pietro ficou em segundo, o Arthur Lorenzo ficou em terceiro, Nicolas Gabriel em quarto e o Marcos Dias em quinto. Um pilotinho que eu gosto de comentar sempre nas 50 cilindradas, até para valorizar nossos pilotos aqui do estado, é o Lorenzo Bermonte. Ele que está correndo esse ano no campeonato do Arena Cross nas 50 cilindradas. Na primeira etapa ele subiu no pódio, nessa etapa ele estava ali na beirada, estava em sexto, sétimo, brigando, tentando sua vaga ali pelo quinto, quarto lugar no pódio. Porém, infelizmente, no finalzinho da corrida, faltando 3 voltas, ele errou um salto, bateu com o peito no guidão, perdeu a respiração, ainda tentou insistir, porém faltando uma volta pro final, ele não resistiu e teve que abandonar a corrida porque ele não estava conseguindo respirar, e infelizmente ficou fora dos 10 primeiros. Mas como primeiro ano ele está indo muito bem e tenho certeza que tudo isso vai servir de experiência para ele melhorar nos próximos anos. Na 65, nem tenho muito o que falar. Zion Bertoldi acabou dominando mais uma vez e abriu, ganhou muito de longe essa etapa, apesar de ter largado ali entre terceiro, quarto. Ele ultrapassou os caras que estavam na frente dele, os garotos que estavam na frente dele, e acabou abrindo muita distância. Assim como ele dominou a primeira etapa, ele dominou essa segunda etapa também, trazendo em segundo o Heitor Matos, em terceiro Miguel Boyer, Enzo Fialho em quarto e Guilherme Buozzi em quinto. O Enzo que largou em primeiro, e essa largada com certeza ajudou muito ele a chegar nessa quarta posição. A categoria AX2, acho que a primeira notícia que eu devo falar para vocês é que teve a estreia da Bruna Bartz, ela que corre pela 595 Racing, e ela estreou no campeonato de Arena Cross. Não é muito comum ver mulheres correndo no Arena Cross, até porque as pistas são mais difíceis, são mais técnicas, exigem mais força, e como a gente sabe, assim, sem ter preconceito nem nada, mas a quantidade de mulheres que praticam o esporte é muito menor e elas têm muito mais dificuldades do que normalmente os homens. Então, enfim, a Bruna Bartz foi anunciada com muita alegria pela galera, mas ela não é a primeira mulher correndo na Arena Cross. Muita gente anunciou como se ela fosse a primeira mulher, mas não é. Se eu não me engano, a própria Mariana Balbi já correu a Arena Cross, mas a mais famosa de todas foi a Stephanie Serrão, que começou nas 50 cilindradas, correu 50, 65 e depois parou. Eu acredito que hoje ela nem corre de moto mais, mas é sempre legal ter uma mulher no meio da galera ali, e assim, tem que tirar o chapéu pra ela, porque não é fácil.
pista estava bem destruída, então tenho certeza que foi uma vitória pessoal para ela. Indo para a corrida da MX2, começou com a queda coletiva na largada, que derrubou também Henrique Hennecke, que ficou em segundo na primeira etapa, e o Guilherme Bresolin, ele que corre para a equipe oficial Yamaha e está andando muito bem no Brasileiro de Motocross. Quem também se enrolou durante aquela queda ali foi o outro piloto da Yamaha, Marcelo Leodorico. Ele que na primeira etapa liderou quase a bateria toda, teve dificuldade no final ali com cansaço, acabou caindo. E ele perdeu um pouquinho de tempo, mas ele pelo menos não chegou a cair. Quem se deu melhor com isso tudo foi o Bete Búcio, ele que eu falei semana passada que é um fenômeno aí, corre enduro, corre motocross, corre arena cross, e ele é um piloto muito jovem, ele tá com 15 anos, pra vocês terem ideia. Em 2019 ele foi campeão do Arena Cross nas 65 cilindradas. Então se você parar pra ver 2020, 2021, 2022, em 3 anos aí, ele já passou da 65 para 85 para AX2 e já tá ganhando prova da AX2. Então realmente ele é um fenômeno, ele fez uma ótima prova, muito consciente, parece que tem 1000 anos de experiência, parece que ele tem a experiência do Balbi, que é o chefe de equipe dele, que eu considero que é o cara talvez mais experiente do Brasil, que tem mais know-how em treinamento, em motocross, em experiência internacional. E o Bernard Tiburcio, ele correu a corrida toda muito consciente, sem praticamente cometer nenhum erro. Ele que tem um estilo que me lembrou muito o Marvin Musquin, não só pela KTM, mas ele tem uma estatura assim média. E ele é bem magrinho, ele anda com as pernas bem fechadinhas, bem agarrado na moto, o cotovelo bem pontudo para cima, movimentando bastante a moto embaixo dele ali. Enfim, mandou muito bem, liderou do começo até o final, manteve a distância. O Otávio Pedro, que estava atrás dele boa parte da corrida ali, não deixou ele escapar muito, porém ele controlava aquela distância ali e conseguiu vencer sua primeira prova na arena, o que foi bastante legal. E aí, como eu disse, quem estava em segundo era o Otávio Pedro, atrás dele estava o Gabriel Mielke, que ganhou a primeira etapa, e em quarto estava o Leodorico. O Leodorico saiu de quarto ali e acabou dando um tiro, passou o Mielke, passou o Otávio, foi para segundo lugar. O Mielke também aproveitou o embalo ali, passou o Otávio e ficaram brigando ali, o Leodorico e o Mielke, até que faltando 2 voltas para o final, eu acredito que o Leodorico tenha sentido um pouquinho cansaço. O Mielke foi tentar dar uma imprensada, o famoso block pass, rasgada, para quem na linguagem popular, né? E o Mielke deu uma imprensadinha no Leodorico, que o Leodorico não perdeu tempo, na próxima curva deu um block pass um pouquinho mais pesado no Mielke e acabou derrubando ele. Mesmo assim, o Mielke ficou em terceiro, então a corrida terminou com o Bernard Tiburcio em primeiro, o Leodorico em segundo, fazendo uma boa corrida, saindo de trás, recuperando. O Mielke ainda levantou, ficou em terceiro. O Otávio Pedro ficou em quarto e o Hennecke fechou o pódio com a 5ª posição. Indo para a X Pro, a principal categoria da noite, já vou soltar um spoiler já de começo aqui para vocês, que Paulo Alberto continua com 100% de aproveitamento. Ele que na primeira e na segunda etapa fez o melhor tempo nos classificatórios, ganhou o duelo 1 contra 1 e ganhou as 2 baterias de cada etapa, ou seja, ele tem todos os pontos que ele conseguiria ter no Arena. Isso que não é novidade para ele, que ele já fez isso em outras temporadas na 250 cilindradas, de ser campeão invicto e tudo mais, e ele está fazendo isso agora na 450. Como eu já comentei no outro vídeo, é até engraçado porque o Paulo Alberto ele é bem baixinho e normalmente o Supercross, o Arena Cross, os baixinhos têm um pouquinho de dificuldade, principalmente nas costelas, e ele tem passado nas costelas como se fosse muito alto, porque tem muito cara bem alto ali apanhando nas costelas, e ele não, ele passa trombando todas as voltas. Essa costela dessa etapa tinha uma curva antes, então eles curvavam em pé e começava a trombar desde o começo. Ela parecia ser um pouquinho alta e bem espaçada uma da outra. E aí assim, qual que é a dificuldade do baixinho nas costelas? Normalmente a suspensão traseira, a moto fica dando aquela bundada em você, bate o banco na sua bunda e te jogando pra cima. E a moto dele, a suspensão principalmente, parece estar perfeita, e ele também, muito técnico, sabe o que ele tá fazendo. Então ele vem andando muito bem e ele larga na frente, dá um tiro, e você vê que nas primeiras 3 voltas ele já tá 5 segundos na frente e vai abrindo cada vez mais, até terminar a corrida às vezes com mais de 20 segundos. Numa pista que tem uma média de 32 segundos a volta, você abrir 20 segundos do segundo colocado é muita coisa. Então Paulo Alberto ganhou as 2 baterias,
assim, não vou falar que com facilidade, porque a gente sabe que nunca é fácil, mas até com certa facilidade ali. Uma falta para essa corrida foi o Geto Salazar da Honda, ele que não foi muito bem na primeira etapa, e nessa corrida ele não foi, não sei porquê, tentei até pesquisar no Instagram dele, não vi nada falando, porém a Honda foi representada pelo Hector e pelo Fred que largou na frente na primeira bateria, porém na primeira sessão de saltos ali, ele acabou se embolando, pulando para fora da pista, acabou caindo. Infelizmente, umas 2 curvas depois, o Hector também, companheiro de equipe dele, e a Honda não tá numa fase muito boa, acabou caindo o Hector e vindo de trás. Com o Paulo Alberto em primeiro na primeira bateria, Lucas Dunca passou o Ramiller Alves e o Dunca ficou ali em segundo, tentando controlar a distância. Ele que, pelo que eu vi no Instagram, não tá em 100% da sua forma, então ele sentindo que ia cansar, acabou conseguindo controlar a distância ali, trazendo o Ramiller em segundo, mas em algum momento da corrida que não foi filmado, ele acabou se embolando ao dar volta no Fred Pagnol, ele acabou se embolando e a moto dele ficou agarrada. Aí sim a transmissão mostrou quando ele estava tentando tirar a moto e desagarrar ali, com isso ele perdeu muito tempo, com certeza perdeu muita energia, e aí já voltou mais para trás. Quem se deu melhor com isso daí foi o Ramiller, que passou em segundo e ficou dominando ali em segundo com uma certa distância até pro terceiro. Uma das brigas mais legais dessa primeira bateria foi entre o Caio Lopes, o Hugo Basaula e o Hector Assunção. O Hector vindo de trás depois de tomar uma queda. Os três disputaram bastante a posição ali e no final das contas o Hector acabou levando a melhor entre os três. No final da bateria, Paulo Alberto ganhou com mais de 20 segundos de diferença. Ramiller ficou em segundo, também com certa distância. Jean Ramos confirmando a sua boa fase no Arena ali. Ele que eu comentei na primeira etapa, que foi até uma surpresa para mim. Jean Ramos fez uma boa primeira bateria, ficou em terceiro. Quarto ficou o Gabriel Andrigo e em quinto ficou o Hector Assunção, fechando o pódio da primeira bateria. Já na segunda bateria, Paulo larga na frente, traz o Ramiller já em segundo e o PP em terceiro. O Paulo mais uma vez dominou a bateria até o final. O Ramiller também dominou o segundo lugar, até com uma certa facilidade. Em terceiro lugar ali, durante a corrida, teve uma disputa entre o Jean e o PP. Acabou que o Jean passou o PP, mas encavalou no final de uma sequência de saltos, encavalou na recepção de um salto, pulava para cima da mesa. E aí da mesa pulava para baixo, ele acabou encavalando, desequilibrou, bateu a barriga e caiu. Assustou um pouco até a gente que estava assistindo, porque ele ficou no chão por um tempo ali, a gente não sabia se ele estava machucado ou não. Enfim, provavelmente ficou meio desnorteado, tomou uma pancada forte na barriga e acabou depois levantando, voltou para a corrida. Então, infelizmente, Jean fez uma mal segunda bateria. Ele que na primeira etapa fez uma ótima primeira bateria também e infelizmente caiu na segunda. Então, talvez o Jean tenha que fazer uma reza para a segunda bateria aí, porque nas duas vezes ele acabou não se dando bem na segunda bateria, apesar de estar andando bem, cometeu erros ali e acabou caindo. Melhor pro PP que passou ele, e além do PP ter repassado ele durante essa queda aí, o PP conseguiu se manter na terceira posição e acompanhar o Ramiller, tanto que o PP terminou em terceiro, somente 3 segundos atrás do Ramiller. Então uma ótima etapa. Eu que comentei que o PP era uma das minhas apostas que andaria bem no Arena na primeira etapa, mas ele acabou não correndo por estar doente, então ele conseguiu fazer uma boa bateria na segunda bateria. Atrás dele ficou o Hugo Basaula e em quinto, fechando o pódio da segunda bateria, o Léo Souza. Uma coisa engraçada que aconteceu no final da segunda bateria ali foi que o Paulo Alberto passou faltando 4 segundos para receber placa de uma volta, e sendo assim ele não recebeu placa de uma volta, então ele teria que dar mais uma volta para receber, ou seja, ele teria que dar 2 voltas na pista. Porém, mesmo sem receber a placa de última volta, por esse motivo ele acabou recebendo bandeirada na sua próxima passagem. Ficou até confuso no final ali, ele olhou para lá, olhou para cá. Eu até voltei o vídeo, tentei ver se ele tinha recebido placa, não recebeu, e aí no final ele recebeu a bandeirada sem receber placa de última volta. Mas não fez muita diferença para ele, ganhou mais uma etapa, segue com 100% de aproveitamento e a disputa tá ficando ali pelo segundo lugar da categoria Pro. Então, pessoal, review da segunda etapa do Arena Cross fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de mandar para seus amigos aí, compartilhar e curtir esse vídeo, tá bom? Na próxima etapa a gente vai estar aqui, a próxima etapa vai ser dia 30 e dia 1º, no final desse mês, e vai ser etapa dupla da super final do Arena Cross. Para você que está em São Paulo ou para você que é de fora e quer assistir, entra no site do Arena Cross, arenacross.com.br, compra seu ingresso para não correr o risco de ficar sem, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.